Fala galera, aqui é o Drake. O que você faria se por um acaso do destino encontrasse literalmente milhões de dólares submersos na água em um local completamente isolado, mas logo em seguida descobrisse que na verdade o dinheiro pertence a um grupo de criminosos que irão atrás de você para tentar pegar de volta? O que você faria? Esse cara decidiu arriscar tudo para não ter que entregar o dinheiro. Começamos com uma frase bastante reflexiva, que ao mesmo tempo também é um antigo provérbio dos indígenas, que diz que você nunca saberá quem são seus verdadeiros amigos até que o gelo se quebre, ou seja, até que vocês passem por uma situação bem ruim, de vida ou morte. Passando para a cidade, um homem misterioso e suspeito chamado Drake, que não sou eu, acaba de entrar em uma loja de penhores, que é basicamente um local onde você consegue penhorar itens de valor em troca de dinheiro, como se fosse um empréstimo, e depois recuperá-los os comprando de volta, mas só se os itens não tiverem sido vendidos para uma outra pessoa. E acontece que esse tipo de loja é bem comum de se encontrar nos Estados Unidos, porém não tanto no nosso país. E aí quando chega a vez do Drake ser atendido, ele entrega um relógio para o atendente, que logo analisa o objeto e percebe que se trata de um relógio francês, fabricado há várias décadas atrás. Então, quando o relógio começa a fazer um barulho de tic-tac, quase como uma contagem regressiva, o Drake se abaixa no mesmo momento e se esconde atrás do balcão, só que o atendente nem desconfia disso, afinal todos os relógios antigos fazem tic-tac, até que de repente o objeto explode, eliminando o cara e assim abrindo uma passagem para o caixa. Nesse momento é revelado que o Drake é na verdade um criminoso, e na sequência o resto da equipe se junta a ele para dar continuidade ao plano, e aí todos eles vão em direção ao subterrâneo do estabelecimento, que é bem maior do que inicialmente parecia ser, nos mostrando que a loja de penhores era apenas uma distração para algo muito maior, e também mais lucrativo. Então, após entrarem em um intenso confronto com vários guardas que faziam a segurança do subterrâneo, o Drake interroga um dos caras e descobre uma passagem secreta onde tem literalmente milhões de dólares, que estavam sendo lavados por algumas pessoas, no sentido figurado, é claro. E quando aquele mesmo cara que havia sido interrogado tenta intimidá-los dizendo que eles não sabem com quem estão mexendo, o Drake simplesmente finaliza o maluco, mostrando que não está nem aí para a ameaça, e nem um pouco preocupado com uma possível retaliação depois do roubo. Mas depois que os criminosos terminam de coletar toda a grana, esse outro chamado Pena fala pro Drake deixar que as testemunhas vivam, já que na visão do mesmo, seria crueldade acabar com as testemunhas, até porque não são guardas, e sim apenas pessoas comuns que trabalham no local, e portanto não oferecem perigo para eles. E no primeiro momento, o Drake parece concordar e ter piedade daqueles que restaram vivos, porém antes de ir embora, o cara joga uma granada no quarto e fecha a porta, acabando com todas as testemunhas. Mais tarde, os criminosos se reúnem em um hangar. Todos eles demonstram estar bem felizes com o sucesso do roubo, porque essa quantidade exorbitante de grana será o suficiente para mudar de vida. Então o Sr. Rhodes, que é a mente criminosa por trás do roubo e que tem uma posição de maior autoridade, começa a passar as instruções para todos do que fazer nas próximas semanas, explicando que eles não devem se encontrar pessoalmente e nem sair gastando o dinheiro por aí, como se tivessem acabado de ganhar na loteria, já que poderiam levantar suspeitas e alertar tanto as autoridades quanto os bandidos que foram roubados por eles. E aí, antes de se despedirem, o Sr. Rhodes coloca um rastreador em uma das maletas que está com o dinheiro, provavelmente para se prevenir do que pode acontecer durante o transporte das malas. E para levar toda essa grana, um piloto ficará encarregado de levar as maletas de avião, que é o modo mais seguro e eficiente de se transportar uma carga roubada. No entanto, durante o trajeto até o destino final, a aeronave enfrenta uma violenta tempestade, além de ser alvejada por um raio. Com isso, o avião começa a pegar fogo e a perder altitude, até que chega em um momento em que desaba no chão. 5 meses depois do acidente, somos apresentados a esse cara chamado Harlan, que por algum motivo que ainda não sabemos, está vivendo sozinho na floresta, em um ambiente completamente inóspito, isolado e nada favorável para a sobrevivência humana. Então a primeira coisa que o cara faz ao acordar é justamente pegar uma foto onde aparece uma mulher ao lado de uma garotinha, quase como se ele não visse as duas há muito tempo e estivesse morrendo de saudades de ambas. Logo após isso, o Harlan acende uma fogueira à moda antiga para assar um pouco de carne, mas como não pode se dar ao luxo de desperdiçar alimentos em uma situação dessa, o cara rói até o último fiapo de galinha que tem no osso. Mais tarde, o Harlan percorre um caminho por onde ele havia deixado várias armadilhas de pesca embaixo do gelo, para assim tentar pegar os peixes que vivem na água gelada. Só que de repente, algo parece chamar a atenção do cara, e ao se aproximar mais, o Harlan percebe que é uma mão humana que está saindo do gelo, o que significa que há um corpo humano congelado logo abaixo. E quando o cara quebra a camada de gelo, o corpo do piloto começa a boiar, e o assusta bastante, já que ele não está acostumado a se deparar com situações como essa. E indo mais à frente, o Harlan encontra uma maleta, e ao abri-la, ele fica impressionado, e ao mesmo tempo sem reação, ao ver que dentro havia milhares de dólares, que para a sua sorte estão intactos, porque a maleta era à prova de água. E acontece que no mesmo lugar, porém mais a fundo, está submerso o avião que levava toda aquela grana. Já quando anoitece, o Harlan retornou para o seu abrigo, e está admirando a maleta enquanto janta, o que é bem interessante porque apesar de ter um monte de grana à sua disposição, ele está vivendo a vida mais simples
simples que alguém poderia viver, sem ter nenhuma comodidade ou conforto, literalmente dormindo embaixo de pedras. E o curioso é que mesmo tendo um monte de dinheiro, ele não pode gastar porque está no meio do nada. Passando para uma pequena cidadezinha que fica nas proximidades, a Annie é uma policial descendente de indígenas que vivem na região há vários séculos. Ela tem uma filha pequena que está com febre, mas precisa deixar a garotinha sob os cuidados de outra pessoa para ir trabalhar. Afinal de contas, uma policial não pode abandonar o seu dever. Minutos depois, a Annie vê que 2 turistas que estão visitando a cidade planejam ir pescar no lago congelado, só que ela rapidamente os proíbe, explicando que não é a época apropriada para isso, porque o gelo pode se quebrar a qualquer momento, e eles se afogarem na água congelada. No entanto, pelo fato de ser mulher, os turistas debocham da polícia, e dizem que vão ir até lá para pescar mesmo assim, desrespeitando completamente a autoridade dela. Então a Annie pega um daqueles trava-rodas e ameaça colocá-lo no veículo dos turistas, que imediatamente se desculpam e dizem que não pretendem ir mais até o lago. Porém, o xerife Raleigh, que é o colega dela, demonstra não concordar com essa atitude, porque na opinião dele, a cidade precisa dos turistas para movimentar a economia e dessa forma trazer dinheiro para os pequenos comerciantes, que têm que sustentar suas famílias, e essa atitude dela estaria espantando os turistas. Enquanto isso, o Penn, que é aquele mesmo criminoso que queria que as testemunhas vivessem, parece ter se arrependido da vida que levava antes, e por isso ele virou pastor, e agora está ministrando cultos em uma igreja. E esse é um clássico, né, pessoal? Afinal de contas, há várias pessoas que cometem crimes e depois decidem virar pastor. Mas acontece que quando o Penn olha em direção à entrada da igreja, ele vê que o Drake, o seu velho parceiro de crime, está simplesmente parado lá escutando tudo. Então, depois que o culto acaba e as pessoas vão embora, o Drake tenta convencer o Penn a voltar para a antiga vida criminosa, explicando que depois de tantos meses, eles conseguiram rastrear o local onde o avião caiu, graças àquele rastreador que havia sido colocado em uma das maletas. Porém, inicialmente, o Penn recusa a oferta de ir até o gelo para tentar recuperar a grana, porque ele está tentando se redimir e se tornar um homem de valor perante a sociedade. No entanto, quando o Drake relembra que há 20 milhões de dólares debaixo do gelo, o Penn muda de ideia no mesmo momento e aceita ajudá-los. E é como diz aquele velho ditado: uma vez ladrão, sempre ladrão. E mesmo que o Penn esteja tentando se tornar um homem de valor, ele deixou claro que esse valor não é superior aos 20 milhões de dólares. Momentos depois, a antiga equipe está reunida mais uma vez após 5 meses, e esse criminoso chamado Ellis, que participou do roubo na loja de penhores junto com eles, diz que também está tentando mudar de vida e se tornar uma pessoa melhor, revelando que não consome mais bebida já faz 3 meses, porque antes ele era viciado em bebida alcoólica. Mas acontece que o Penn só aceitou participar dessa missão porque eles não terão que eliminar mais nenhuma pessoa, já que só irão mergulhar na água e pegar as maletas que estão dentro do avião naufragado embaixo do gelo. Horas depois disso, ao finalmente chegarem no local, o Drake volta a rastrear a maleta e percebe que ela está se movendo, algo que obviamente não deveria acontecer, afinal de contas as maletas não têm pernas, e aquilo basicamente significa que uma pessoa está com pelo menos uma delas, que nesse caso é o Harlan, que não faz nem ideia de que existem mais maletas como aquela embaixo do gelo. Mas pelo fato da maleta estar se movendo, o Drake fica achando que o Penn pode ser um traidor, que revelou a localização do dinheiro. Enquanto isso, a policial Annie chega para socorrer um cidadão chamado Jed, que ficou com a roda traseira do seu veículo presa dentro do gelo, impedindo o carro de continuar andando. E é interessante ver como a vida desse pessoal que mora em locais assim é bem mais complicada e difícil. E aí, para ajudar o cara, a Annie coloca um gancho para puxar a caminhonete usando a viatura, só que de repente o Harlan aparece andando, e a Annie fica desconfiada no mesmo momento, questionando quem seria esse sujeito que levanta tantas suspeitas. Então, Jed explica que o Harlan é uma boa pessoa, sendo um andarilho que está procurando pela sua esposa, que desapareceu no gelo. E isso responde porque ele estava observando aquela foto anteriormente. Mas de qualquer forma, a Annie, que é uma policial bem rígida e que desconfia de tudo, começa a mexer nos pertences do Harlan e simplesmente encontra a maleta cheia de dinheiro. E aí o Harlan tenta explicar de forma bastante calma e consciente que achou a maleta embaixo do gelo e que não fez nada de errado para consegui-la, ao contrário do que está parecendo à primeira vista. Só que a policial não fica convencida e por isso revista o cara e confisca uma faca que ele estava carregando, dando a entender que pretende prendê-lo. Além disso, ela também entra em contato com o Raleigh através do rádio, explicando toda a situação e pedindo para que o xerife venha até o local para ajudá-la. No entanto, para a total surpresa da Annie, o grupo de criminosos chega lá antes dos reforços e Drake diz que ela está com algo que lhe pertence, e logo em seguida saca uma arma e rende a policial, a colocando de joelhos. Porém, acontece uma pequena desavença, porque o Penn não quer que eles tirem a vida de mais ninguém, e acho que já deu para imaginar o que irá acontecer entre esses dois. Mas quando o Drake percebe que há somente uma maleta lá, ele fica super irritado questionando onde estão as outras, já que aquela maleta é a única delas que está com o rastreador, e apenas o Harlan sabe onde está o avião, o corpo do piloto, e também o resto do dinheiro. E ele basicamente descobriu essa informação só agora através do Drake, já que antes ele pensava que havia apenas aquela única maleta no local, e não várias. Então, quando a policial responde que não faz a mínima ideia de onde se encontra o restante da grana, o Drake se prepara para atirar na orelha dela,
não para eliminá-la, e sim somente para dar um susto e causar dor. Só que o Harlan escolhe protegê-la e consegue derrubar o criminoso com um jogo de corpo. E juntamente com essa atitude, Jed, que é o velhinho cujo carro ficou preso no gelo, tinha uma arma escondida na sua caminhonete e começa a atirar contra a quadrilha, dando assim início a um violento confronto. Porém, infelizmente, Sirena consegue chegar escondida por trás do velhinho e o finaliza com uma arma bem mais potente do que a dele. Ao mesmo tempo, a policial Annie entra na viatura e tenta fugir. No entanto, o gancho está preso na caminhonete e por isso ela não consegue sair do lugar. E mesmo estando algemado e portanto com a mobilidade prejudicada, o Harlan ainda é capaz de soltar o gancho para ajudar a policial. E aí ele pula na caçamba da viatura e os dois vão se afastando do local aos poucos. Até que de repente, a Sirena dá uma corrida e dessa forma consegue alcançar o veículo. E em seguida, ela e o Harlan começam a lutar. Mas no final, o cara é capaz de chutá-la para fora do veículo, com a maleta caindo junto e deslizando para dentro de um buraco, molhando assim toda a grana e inutilizando o dinheiro. Alguns minutos depois, a policial faz alguns questionamentos para o Harlan e ele explica que não conhece os criminosos e que simplesmente achou a maleta junto com o avião e o corpo do piloto. Porém, justamente em um momento tão crucial quanto esse, o veículo da policial para de funcionar, provavelmente por conta dos tiros, já que um dos disparos deve ter acertado o motor e causado um vazamento. Então o Harlan pede para que ela retire as algemas, porque essa é a única forma de conseguir ajudá-la de forma eficaz. E a Annie faz o que o cara pediu, mas ameaça atirar se ele tentar algo. E para impedi-lo de fugir, ela se amarra ao cara usando uma corda, até porque como o Harlan literalmente vive nesse ambiente hostil, ele é o único capaz de sobreviver ali fora, e sem ele a policial certamente morreria. Enquanto isso, o Drake está em um dilema com o Penn, a respeito das motivações de cada um, ainda mais porque o Penn basicamente contribuiu para que a policial conseguisse fugir. E aí o Drake diz que também era um cristão, mostrando uma tatuagem de cruz que está em seu rosto, mas para ele o dinheiro é mais importante do que Deus. E digamos que quando tem grana na jogada, esse cara esquece o seu antigo lado cristão. Após isso, eles são capazes de alcançar a viatura, e veem através de um binóculo que a policial está apenas alguns metros em sua frente, e que portanto conseguirão chegar até ela rapidamente com o carro. Mas quando o Ellis tenta dar um gás para alcançar logo a policial, o gelo se quebra e o veículo começa a afundar. Com isso, o cara fica desesperado, e piora ainda mais a situação tentando abrir a porta para sair. Então, o Penn, que tem mais experiência nessa região congelada, porque é um descendente de nativo americano, tenta acalmar o seu parceiro, dizendo que ele deve mudar de assento, para dessa forma equilibrar o carro, distribuindo o peso de uma forma que o veículo não afunde no gelo. Só que mesmo seguindo o conselho dado pelo Penn, ainda assim a situação piora bastante, porque um monte de água entra no veículo, e o Ellis fica com o pé preso sem poder sair pela janela, com a água prestes a afogá-lo. Então os criminosos decidem dar as mãos para formar uma corrente, e ter mais força para puxá-lo de lá, o que se mostra uma decisão bem inteligente. Além disso, o Penn tira o cinto da sua calça para usar como se fosse uma corda, e no último momento, antes do carro afundar de vez, o Ellis é puxado para fora com sucesso. De volta à policial, o Harlan diz que ele tem um abrigo bem perto de onde os dois estão nesse momento, e que se eles conseguirem chegar até lá, poderão se esconder dos criminosos, e assim ganhar mais tempo até que o xerife apareça para ajudá-los. Mas existe um detalhe que está dificultando muito a caminhada, porque o gelo está derretendo cada vez mais e se quebrando, tornando quase impossível de se caminhar em cima dele. Ao mesmo tempo, um quinto criminoso chamado Dax, que é o namorado da Sirena, surge para resgatá-los, porém eles não irão embora sem o dinheiro das maletas. E o Dax ainda trouxe um snowmobile na caçamba da sua caminhonete, que é basicamente o veículo ideal para percorrer terrenos congelados como esse, já que ele não irá quebrar o gelo assim como aconteceu com os carros. Então, quando o Harlan e a Annie escutam o barulho do snowmobile se aproximando no horizonte, eles correm até o esconderijo do cara, onde ele pega um arco e flecha para se proteger. Isso porque a policial está completamente sem munição, e só estava blefando anteriormente quando disse que iria atirar no Harlan se ele tentasse algo. Mas sem perder tempo, o cara coloca várias armadilhas de urso no chão, e se prepara para receber o Dax, que está se aproximando em velocidade máxima com o snowmobile. No entanto, o veículo capota quando passa em cima de uma das armadilhas de urso, e quando o Dax tenta recuperar a sua arma que caiu bem longe dele, o criminoso toma uma flechada, e logo em seguida os dois entram em uma luta bem violenta e contundente. O Harlan até tenta usar um golpe de jiu-jitsu, porém acaba que não dá certo. Ele também retira a flecha do corpo do Dax apenas para cravá-la novamente, e assim causar o máximo de dano possível. E no momento em que o criminoso recupera a arma, o Harlan mergulha na água gelada para escapar dos disparos, mas quando tudo parecia estar perdido, a Annie coloca a armadilha de urso na cabeça do criminoso, que grita de dor e morre alguns segundos depois. Mais tarde, os criminosos chegam no local, dessa vez usando a estrada de terra, e a Sirena corre em direção ao corpo do seu namorado, ficando chocada com a forma brutal na qual ele perdeu a vida. Ela até tenta arrancar a armadilha de urso, e não consegue. Já quando começa a anoitecer, a policial e o Harlan são alcançados pelos criminosos, que disparam contra eles. Só que o Drake diz pra Sirena tomar mais cuidado em quem atira, porque eles devem eliminar apenas a policial, e não o Harlan, visto que ele é o único que sabe onde está o restante do dinheiro. E aí, para conseguir
conseguir escapar dos bandidos, os dois são forçados a sair da trilha e pegar os caminhos mais arriscados e perigosos que existem na floresta, passando por um lago para não deixar pegadas na neve. Enquanto isso, o Pen, que é um nativo americano, percebe que há um símbolo indígena no chão, onde eles estão agora, e pede para que todos parem de caminhar no mesmo momento, porque o símbolo significa que há ursos na região, e portanto o local deve estar infestado de armadilhas para ursos. Porém, como a sirena está furiosa pela perda do seu namorado, ela não dá ouvidos e continua andando, cravando o seu pé em uma armadilha escondida, e graças a esse momento de descuido, os dois conseguem se afastar ainda mais dos criminosos, ganhando tempo. Em seguida, os bandidos invadem uma cabana que estava sem ninguém dentro, e retiram o calçado da sirena para tratar o ferimento que está bem ruim. Ela sofre bastante no processo, e jura que irá se vingar. De volta ao Harlan, ele tem que tirar aquelas roupas que estavam molhadas, e parece estar quase com hipotermia. Então a policial o abraça para ajudar a se esquentar em frente à fogueira, e ainda pergunta se ele está mesmo procurando por sua esposa. Só que o cara contraria todas as expectativas, revelando que tanto a sua esposa quanto a sua filha morreram tragicamente, e que ele não está vagando por esse ambiente hostil para achar a sua mulher perdida, e sim para tentar superar essa situação tão difícil, quase como se ele estivesse enfrentando os seus demônios internos, como se fosse ir para o deserto jejuar. Passando para a cabana, o Pen percebe que o Ellis voltou a beber álcool, algo que ele havia prometido parar, e estava completamente sóbrio fazia 90 dias, mas o cara explica que toda essa situação estressante que passaram o motivou a beber um pouco para relaxar. Logo depois disso, o Sr. Rhodes chega na cabana, e apesar de ter aparecido pouco, ele é basicamente o líder do grupo. Então o cara chama todos para conversar e deixa eles impressionados, quando mostra que trouxe alguns dedos humanos enrolados em um guardanapo. E como se isso já não fosse chocante, o Rhodes também revela que essa pessoa que teve seus dedos removidos passou por um interrogatório bem cruel, e confessou que há um traidor no grupo. E após alguns momentos de suspense, com todos se perguntando quem é o traidor, o Rhodes finalmente diz quem é, e se trata do Ellis, que imediatamente começa a implorar por perdão. E o Rhodes até dá a entender que irá perdoá-lo, porque considera esse grupo criminoso como se fosse uma família, mas no final ele dá várias estocadas em Ellis, que se contorce no chão enquanto chora. E dentre todos, o Pen é o único a demonstrar piedade perante aquela situação. Horas mais tarde, antes do sol nascer, a policial e o Harlan voltam a se mover pela floresta, agora estando recuperados fisicamente. Então a Annie os leva até alguns caçadores indígenas, que ela conhece desde que era pequena, e que vivem na floresta até hoje. Mas acontece que a Mia, a falecida esposa do Harlan, era uma indígena que vivia nessa mesma tribo, e por isso o chefe da tribo, chamado OZ, culpa o cara pelo que aconteceu com a Mia, e por isso se recusa a ajudá-lo, já que aparentemente após a filha do casal falecer, o Harlan teria convencido a Mia a começar a usar drogas, para lidar com o luto dessa forma, usando essas substâncias para amenizar a dor de perder um filho, e assim dando a entender que a Mia morreu como consequência do uso de drogas. Mas após a policial revelar que o Harlan está ajudando a fugir dos criminosos, e que também salvou a sua vida, o OZ muda de ideia e permite que o cara se junte a eles, porém apenas até tudo acabar. E aí depois de caminhar alguns quilômetros, eles chegam em uma base nativo-americana, onde vivem vários descendentes de indígenas, na mesma região onde a Annie costumava viver, antes de se tornar policial. Só que o Oz demonstra estar bem decepcionado com o rumo que a Annie levou depois de se tornar adulta, isso porque os policiais costumam perseguir os indígenas da região, exigindo que eles tenham licença para caçar, e também para viver na floresta. E como Annie virou justamente uma policial, o Oz enxerga isso como uma traição das origens indígenas dela. Mas agora tendo acesso a um telefone, ela consegue entrar em contato com o xerife Raleigh, e ele virá buscá-los em 15 minutos, para dar um fim a essa perseguição, já que na cidade junto com os outros policiais, os criminosos não poderão pegá-los. Momentos depois, o Harlan decide revelar para o OZ que existem milhões de dólares na região, e que os nativos podem ficar com todo o dinheiro, porque ele não quer nem sequer um centavo. Mas para sua surpresa, o OZ simplesmente o acusa de estar tentando comprá-los com o dinheiro, para tentar se redimir pelo que aconteceu com a Mia no passado, que fazia parte da mesma tribo que eles, e para os indígenas, não há nada mais valioso do que a família, algo que o dinheiro não pode pagar. De volta para a policial, ela fica feliz ao ver que o xerife chegou para resgatá-los, e agora parece que a situação se resolveu, e que a Annie não terá mais que passar por momentos difíceis como aquele. Só que estranhamente, o Raleigh faz várias perguntas a respeito do dinheiro, questionando o local onde está, como se quisesse recuperar a grana. Ele até menciona o avião, porém a Annie se dá conta de que nunca falou a respeito do avião para ele, e assim percebe que o Raleigh é na verdade um traidor que se vendeu para os criminosos, e provavelmente recebeu uma propina do Sr. Rhodes. Então o xerife tenta convencer a Annie a se juntar a eles, dizendo que os criminosos prometeram lhe dar 5% do valor total que está no avião, o que dá $1 milhão. Mas quando a Annie se recusa a se tornar uma policial corrupta, o xerife saca a sua arma e a faz de refém, exigindo que o Harlan entre na viatura, porque ele é o único que sabe onde está a grana. Em seguida, o xerife começa a dirigir em direção à cabana, onde os criminosos estão, na intenção de entregar o Harlan para eles, só que o cara oferece uma proposta ainda melhor que a dos bandidos, que consiste em revelar a localização apenas para o xerife, e assim o Raleigh ficaria com
entregavam todo o dinheiro para ele, e não apenas os 5% que os criminosos lhe prometeram. E aí o Harlan conta que as coordenadas estão anotadas dentro da sua mochila, e que basta apenas o xerife pegar. Porém, quando o mesmo coloca a mão lá dentro, ele é ferido por um dispositivo que servia como uma armadilha, que o Harlan deixou ali propositalmente. Dessa forma, a viatura acaba capotando a alguns metros de distância da cabana, e apesar da batida violenta, todos eles sobrevivem. E aí o Harlan tenta convencer o xerife a não disparar neles, só que de repente o agente leva um disparo fatal da sirena, porque agora os criminosos não precisam mais dele. Mas quando os bandidos se aproximam o suficiente, o Harlan pega a arma do xerife e consegue finalizar Sirena, e em contrapartida ele é alvejado também, e tem que se render. Nesse momento, o Mr. Rhodes pede para que o Penn finalize a policial, porque dessa forma ele conseguirá provar a sua lealdade. Só que o Penn fica em um dilema, já que ele está tentando se tornar uma pessoa melhor, para seguir o cristianismo e continuar sendo pastor. Então, quando o cara se recusa a eliminar a policial, ele é baleado pelo Rhodes, que o considerou um traidor por não ter obedecido às ordens. Mas antes do Penn morrer, ele joga um isqueiro em Rhodes, e assim dá início a um incêndio. E pode parecer estranho à primeira vista, afinal eles estão em um ambiente congelado. Porém acontece que em alguns locais, o gelo pode aprisionar o metano, que é um gás altamente inflamável, proveniente de decomposição de matéria orgânica, como animais morrendo no local. E somente um nativo americano como o Penn poderia saber dessa informação. Mas por conta da distração ocasionada pelo fogo e pelas explosões, o Harlan consegue escapar e chega na cabana, onde se depara com o Drake, que está com uma arma apontada para a policial e que promete deixá-los viver se revelarem a localização do avião. E quando o Harlan se recusa, o Drake dispara na orelha da policial, assim como ele sempre faz para ferir a pessoa, sem necessariamente ter que eliminá-la. Porém, estando diante de uma situação daquela, de vida ou morte, a Annie decide arriscar tudo, partindo para cima do Drake. Então ela e o Harlan combinam suas forças, usando estratégia e inteligência para subjugar o cara, resultando em sua derrota, com o Harlan o eliminando, usando um remo de barco para ferir o seu pescoço fatalmente. Por fim, algum tempo depois, vemos que o Harlan está passando por um árduo treinamento, onde uma das etapas consiste em ficar totalmente sem roupa no gelo e tomar um banho com a água gelada. E logo é revelado que ele estava passando por esse treinamento para fazer parte da tribo indígena, se tornando um deles, e não precisando mais viver sozinho, e sem ninguém assim como estava antes. E quando o Harlan fuma uma erva que os indígenas lhe deram como parte do ritual de iniciação, ele tem uma alucinação com a Mia, sua falecida esposa, e nessa rápida visão, ele a encontra pela última vez, com a Mia o perdoando pelo que aconteceu no passado, e agora o Harlan poderá viver sem se sentir culpado. Já a policial Annie descobre que dos 20 milhões que estavam submersos na água, os policiais só conseguiram recuperar uma pequena parte, e apesar dela achar que o Harlan deixou os indígenas ficarem com a grana, ela escolhe manter essa informação em segredo, porque sabe que no final das contas, os indígenas vão utilizar melhor o dinheiro do que se ele estivesse na mão do governo. Fala galera, se você estivesse no lugar do Harlan, você teria a maturidade para abrir mão dos milhões de dólares em prol de um bem maior, ou ficaria com tudo para realizar seus sonhos e desejos? E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.